Bom, nós temos a primeira pergunta aqui, referente à primeira palestra. Em casos de MCP, hipertrófica assimétrica, o ideal seria colocar o ROI global na maior espessura do miocárdio ou fazer o strain em 2 tempos? Do meu ponto de vista, você vai aumentar o ROI na região. Sendo que, quando você aumenta o ROI, você está ampliando, digamos assim, a área de interesse. Você pode pegar não somente um estiramento longitudinal, mas você pode pegar um estiramento radial. Isso é muito importante, principalmente quando analisamos as curvas, a gente consegue observar esses dados, quando existe um encurtamento longitudinal ou quando existe um encurtamento radial. Mas certamente eu analiso com um maior ROI nas áreas de miocardiopatia hipertrófica. Acredito que os amigos aqui possam dar alguma palavra. Ronaldo, Luciano. Eu, em geral, eu sigo reto. Eu não sigo aquele septo basal. Exato. Eu desprezo a curvatura. Uhum. É importante também, ela acaba influenciando o ângulo de amostragem. Eu tenho fugido do anel, então tenho puxado mais para dentro do ventrículo do que em tempos passados. Perfeito. Mais alguma pergunta? Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta, pessoal, que é sobre se algum software dos atuais fabricantes inclui abertura e fechamento da válvula mitral e se é necessário marcar esse evento quando se faz o strain global longitudinal do ventrículo esquerdo. Bem, eu posso responder ambas. Acredito que todas elas tenham a abertura e fechamento da válvula mitral e da válvula aórtica. No entanto, para o strain longitudinal global, somente o fechamento aórtico já é necessário. Eu acho que para o work seria necessário também colocar o mitral. Sim, sim. Ele marca nas curvas, mas e eu prefiro não marcar na imagem 2D, eu prefiro marcar no Doppler pulsado. Achei mais preciso. Não sei. Rodrigo, posso fazer uma pergunta para o Pena? Lógico. Pode. Cadê o Zé Luiz? Aparece aí, rapaz. Cadê você? Não, eu estou aqui. Ó, eles me cortaram a minha câmera. Ó. Você não pode cortar o Zé. Ô, Rodrigo, você cortou os mineiros aí, rapaz. Não cortei ninguém, não. Eu queria perguntar ao Zé o seguinte. Dentro dessa complicação total que é fazer o diagnóstico das cardio... Ô, Zé, bom dia. Bom dia. Das doenças infiltrativas e das doenças genéticas, o que é que você aconselha do ponto de vista de strain? Quais são as dicas maiores que você tem para isso? Olha, essa pergunta que eu fiz para o Zé é para ele responder em 5 horas, hein? Não. Ó, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que tentar a melhor imagem possível, né? Ainda é a grande limitação que a gente tem, né? Então, nós temos que procurar a melhor imagem com os cortes. O strain longitudinal, ele é fantástico, né? Ele é muito informativo, mas o que eu faço é o seguinte, eu faço lá os 3 cortes no apical e eu vou mudando, girando o transdutor até realmente conseguir enxergar todo o miocárdio contraindo para que você possa fazer o contorno. Então, não pode ter pressa. E um outro fator que eu acho, a variação da frequência cardíaca entre um corte e outro, um plano, eu acho que ela tem que ser, não é só inferior a 10%, não. Eu acho que ela tem que ser inferior a 5%. Então, se for o caso, você manda o paciente inspirar, expirar, ele para e você faz a captura, talvez, para que você possa ter uma representação em bullseye
realmente confiável. Porque senão você vai perdendo ali a porção basal, fica próximo do anel, como o Luciano falou, você sempre tem que sair um pouquinho do anel. E eu ainda uso o Doppler, o strain baseado no Doppler, né? No Doppler tecidual. Eu acho que, na dúvida, a gente reutiliza. E eu gosto muito do strain rate pelo modo M curvado. Eu acho que vai indicar muito. Então, você alinha o septo e você vai vendo toda a sístole e a diástole, principalmente nos casos de cardiomiopatia hipertrófica. Mas eu realmente desprezo aquela porção basal ali do septo que tiver mais hipertrofiado, eu vou realmente no meio, porque a distribuição vai ser igual para todas as paredes. Inclusive, isso aí do grupo de Leuven, tem uma pessoa estudando de regionalizar o speckle tracking em cada porção. Então, quer dizer, em cada segmento, poderia ampliar ou não, você poderia, independente de um segmento com o outro. Talvez isso fosse o ideal, né? Porque a gente teria uma avaliação regional sobre isso, né? Bom, chega-se, acho que tá bom, né, Marcelo? Sua aula foi ótima, Marcelo. Parabéns, viu? Um assunto tão assim pesado e foi muito bom. Muito prazeroso. Posso fazer uma pergunta, Rodrigo? Lógico. Você pode, se você quiser ativar a câmera, tudo bem. Senão eu faço só com áudio mesmo, não tem problema. Obrigado, Marcelo, o Cacá falando, obrigado pela referência do livro, parabéns pelas aulas de todos aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Luciano, porque eu tenho muito receio em valorizar o valor do strain global longitudinal, aquele valor que o Bullseye nos dá quando a gente tem dissincronia. Porque muitas vezes a gente pode ter dissincronia e não ter alteração de contratilidade, não ter alteração de espessamento de parede. E como a gente mede no pico sistólico e uma determinada parede vai contrair num momento que não é aquele, o strain vai dar sempre diminuído, né? Então, toda vez que eu estou fazendo um exame para avaliação de sincronismo cardíaco, ou que eu tenho um paciente com uma alteração de sincronia, eu não gosto de colocar o valor do strain global longitudinal, porque eu acho que aquele valor é falso, aquele valor não representa o que é a contração. Como é que você faz isso? Eu coloco sempre, até porque pode ser usado evolutivamente, comparativamente. Então, eu coloco sempre. Sim, mas só para efeito de comparação, né? Porque ele não representa a realidade, né? Em termos de avaliação da função como um todo, aí você tem que juntar os outros dados, né? A fração de ejeção e tudo. O grande problema que eu vejo no strain, eu acho que ainda tem muita coisa que vai surgir de novidade aí, porque isso é muito software, dependendo de software, é a qualidade da imagem. Então, a qualidade da imagem é o grande limitador do strain. E o que acontece às vezes é que você tem uma imagem mais ou menos e você, mesmo assim, faz o strain e acha um valor que não é legal. E aí você diz esse valor ou não. Essa é a minha dúvida. Às vezes tem situações que eu coloco o valor do strain anormal, mas a imagem não é ideal, perde a acurácia. O que eu queria perguntar até para o grupo, se alguém tem experiência em uso de strain com contraste, microbolha. Alguém já tentou isso? Bem, eu já tentei várias vezes. E aí? Não dá para fazer. Teoricamente, não é para funcionar, né? Porque vai dispersar os speckles. Exatamente. Mas eu vejo que no futuro talvez o software consiga separar o que é bolha, o que é parede. Luciano, você não pega a parede, você pega uma imagem. Do ponto de vista teórico, o uso do contraste é a pior coisa.
porque você vai aumentar tremendamente a relação do ruído, do noise. E, além do mais, você vai ter o movimento do tecido adjacente que não espelha aquele ROI, ou kernel, o núcleo que você quer estudar. Então, do ponto de vista, né, Cacá, teórico, o contraste para o strain não é uma boa. Que não nos escutem aqueles que... né? Mas, do ponto de vista teórico, não é uma Eu acho que associação atrapalha legal, toda a não. leitura, Mas eu acho que no confunde futuro toda a leitura. vai ser possível um software que separe, consiga separar as duas coisas. Seria o ideal. Seria uma solução. A outra solução, outra coisa que existe em outras modalidades, que é a fusão. Então, se você pudesse fundir o strain pelo Doppler com o strain pelo Speckle Tracking, talvez você fosse uma solução para esses casos que você não consegue fazer strain, por qualidade da imagem ruim. Tem muita coisa que pode vir pela frente que a gente nem está sabendo. Mas certamente o strain é o futuro. Para variar a função, é o futuro. É isso mesmo. Bem, eu tenho utilizado a nível experimental o Speckle Tracking com contraste e tenho obtido resultados bastante significativos. Geralmente eu faço o ecocardiograma 2D, faço o Speckle Tracking e geralmente faço o eco de estresse, não faço dobutamina, porque se a gente aumentar muito a frequência, certamente esse sinal ruído ele vai se perder, né? Então eu faço com dipiridamol e logo em seguida com um contraste. E eu tenho obtido resultados bem similares, batendo. Mas isso quando eu tenho uma imagem ótima, uma imagem perfeita. É uma questão de limitação, certo? Então, acredito que futuramente esse problema de imagem do ecocardiograma, ele vai se perder, porque o software de inteligência artificial ele vai ser capaz de prever aquilo que vai estar atrás de uma costela. E ele vai projetar direto na imagem. Então, acredito muito no futuro dessa tecnologia. No entanto, nós ainda temos muitas limitações. Eu, em breve, devo estar publicando algumas coisas em relação ao eco de Speckle Tracking e de contraste. Alguma pergunta, Jaime? A gente tem tempo para mais uma pergunta ainda. Uma das perguntas aqui fala que é o Dr. Fábio Roston. Com as evidências que temos sobre a associação da redução do strain arterial esquerdo em predizer fibrilação atrial, como esses dados gerados por nós, ecocardiografistas, poderiam ser inseridos nas diretrizes clínicas da SBC? Aí uma pergunta para o professor Ronaldo. Gente, veja bem. Esse trabalho que identificou a queda da deformação do ato esquerdo, correlacionando com uma evolução para a fibrilação atrial em 4 anos, a meu ver, ainda é um trabalho que tem um tempo muito alongado. A gente precisa de trabalhos maiores, que tenham mais pacientes, para que você possa identificar não somente no assintomático, mas principalmente no sintomático. Eu acho que isso ainda, para entrar dentro de uma diretriz, ainda vai demorar muito, porque na nossa diretriz, a gente nem coloca IM grave com disfunção subclínica ainda como indicação cirúrgica. Então, eu acho que ainda tem muita coisa que vai ter que entrar na diretriz antes do que a perspectiva de identificar a possível fibrilação atrial no contexto da estenose mitral. Ok, temos tempo, acho que, para mais uma pergunta. Dr. Fernando Morcerf também pergunta para a gente. A presença de septal flash em pacientes com doença coronária não é indicativo de que a parede posterolateral não estaria com fibrose e, portanto, sua presença é um bom sinal para que haja um bom resultado? Ou a razão é outra? Luciano? Não entendi como é que é a presença de septal flash. A presença de septal flash em pacientes com doença coronária não é indicativo de que a parede posterolateral não estaria com fibrose e, portanto, sua presença é um bom sinal para que haja um bom resultado?
ou é outra razão? Eu acho que o septal-flash e doença coronária... septal-flash é um problema elétrico, é um movimento brusco, rápido. O problema da doença coronária e o mau resultado nos estudos para ressincronização é a questão da fibrose. Então, se você tem fibrose, isso é melhor identificado pela ressonância, né? Então, se você tem fibrose perilateral, não adianta muito estimular aquela parede. O septal-flash é um movimento brusco, o problema é elétrico. Então, a terapia de ressincronização é uma terapêutica elétrica para problemas elétricos. Se a pessoa tem doença coronária, tem retardo, só para ter uma ideia, eu já recebi uma vez um paciente para avaliar de sincronismo, porque tinha um movimento paradoxal do septo devido à CIA. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é um problema mecânico, o outro é um problema elétrico. O septal-flash é um problema elétrico. Eu não vejo correlação entre uma coisa e outra. Ok, então.